Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos das nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada esta que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes e também em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas, encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade encarnatória, de acordo com o Espiritismo, que nos diz ainda que, para chegarmos à tão sonhada felicidade, precisamos arrancar do nosso coração a erva daninha dos vícios e defeitos. E tem uns que são complicados, são extremamente difíceis de arrancar, então temos que trabalhar com afinco. Temos orgulho, vaidade, inveja, impaciência, intolerância, mas, como bons jardineiros, arregaçando as mangas, com certeza daremos um passo bem grande nesta encarnação, porque temos o conhecimento da doutrina espírita. Então, a nossa reflexão de hoje é um complemento da de ontem. Ontem nós analisávamos uma passagem do Evangelho de Mateus com uma pergunta de Pilatos. Que farei então de Jesus? Chamado Cristo, perguntou Pilatos. Vou repetir a pergunta de Pilatos. Que farei então de Jesus, chamado o Cristo? E ontem nós comentamos a respeito de o que nós fazemos de Jesus no nosso dia a dia. Falamos dos ociosos que tentam converter em oráculo, os vaidosos que tentam transformá-lo em galeria para exibição, mas tem mais gente ainda. A fileira é grande. Nós temos os insensatos, que chamam a aprovação do desvairioso a que se entregam. Isso é distanciando do trabalho digno. Tem aqueles que usam as palavras de Jesus para fazer a guerra. Jesus disse, eu vim trazer a espada. Mas essa espada que cada um empunha é para desbastar as ervas daninhas do nosso coração. Ou seja, a guerra que nós temos que empreender é contra nós mesmos, contra o nosso eu inferior, que é cheio de vícios e defeitos. Então, essa é a espada, não para lutar contra os outros, não. Contra as outras pessoas ou para as outras pessoas, o que Jesus pediu? Pediu que amássemos a Deus e amássemos também ao nosso próximo. Só que aí tem muita gente que pega uma passagem aqui, outra ali, do Novo Testamento, do Velho Testamento, dizendo que, olha, Jesus e Deus aprovam a guerra. Como se Deus fosse ter um povo escolhido, como está lá no Velho Testamento. Claro que aquele Deus do Velho Testamento era o quê? Era o Espírito que guiava aquele povo, o povo hebreu, o povo rude, bruto, selvagem, semi-selvagem. Então precisava, muitas vezes, ter alguém que fosse duro com eles. Mas Jesus veio, depois de Moisés, dizer que chega de luta, chega de guerra, de olho por olho, dente por dente, agora o que vige é o amor. Então, de aqueles que ainda seguem Jesus ainda hoje, falamos dos insensatos. E temos também uma grande fileira que segue seus passos igual a multidão lá na antiguidade, que eu acompanhava, lembro, no Sermão da Montanha, no monte. Mas para quê? Interessada no alimento material.
Porque Jesus pegou 2 pães, ou 3 pães e peixes, e multiplicou e saciou a fome da multidão, a fome do estômago, material. E aí depois, ele traz o quê? O Sermão do Monte, que é o cerne da sua doutrina. Então, mas tem outros que chegam a Jesus, a exemplo dos fariseus, buscando o quê? Atormentá-lo, rogando os sinais dos céus. Ah, se Deus existe, Jesus, vem me curar, atende a minhas preces, faz o que eu quero. E muitas vezes, aquilo que nós pedimos não é possível porque os espíritos têm toda a nossa ficha kármica, ou seja, sabem tudo aquilo que nós fizemos nas encarnações passadas, e aí o que acontece? Muitas vezes a dor, a dificuldade, a doença, os problemas financeiros são reflexos do que nós fizemos no passado e precisamos aprender com isso. Então, quando chega a dor, chega o sofrimento, chega a dificuldade, deveríamos perguntar: o que Jesus quer que eu aprenda com isso? Às vezes é a paciência, é a resignação. Então, esse é o Jesus. E tem mais. E tem aqueles que se aproximam de Jesus, a exemplo de Judas, suplicando bênçãos e tentando examinar qual o melhor caminho para estabelecer a própria dominação. Por que Judas traiu Jesus? Porque queria dinheiro? Não. Judas sonhava que os judeus um dia iriam se libertar do jugo dos romanos, que eram os dominadores da região naquela época. Conhecendo Jesus, os seus poderes, os milagres que ele fez, Judas sabia, se Jesus desse um estalar de dedos, os espíritos viriam acudi-lo. Então, esse era o pensamento de Judas, que, entregando Jesus iria se libertar e, de quebra, iria libertar também o povo judeu do povo romano. Não deu certo, e aí Judas acaba se suicidando, e tem centenas de anos aí de dificuldade, de dor, de sofrimento, até resgatar a falta que cometeu. Infelizmente, são poucos que imitam Simão Pedro, que após a iluminação do Pentecostes, segue-o sem condições até a morte. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue da estrada do erro, colocando-se no caminho da redenção, passando por impedimentos e pedradas até o fim da luta, mas levando o Evangelho, a Boa Nova, a todos os povos. Então, amigo e seguidor, não basta fazer do Cristo o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida. Por exemplo, e modelo de cada dia. Pense nisso. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.